Olá galera, estou de volta com muitas novidades. Estou iniciando agora o curso extensivo com todo o conteúdo de matemática para o ensino médio e também vestibulares. A gente vai começar com a matemática básica e nessa primeira aula o que a gente vai estudar são as frações e depois as operações com decimais. Então, sem perder tempo, a gente vai começar vendo o que é uma fração. É muito fácil, é muito simples. Eu vou ter dois números. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma fração. 1 sobre 2 é uma fração. Eu tenho o número em cima e o número embaixo e esse traço no meio. Isso representa uma fração. O que é uma fração? Nada mais é que uma divisão. Significa 1 dividido para 2, que dá 0,5. Isso é uma fração. O número de cima eu chamo de numerador e o de baixo eu chamo de denominador. Muito fácil, muito simples. Aqui eu tenho, então, a primeira operação que é envolvendo soma e subtração de frações. Então, olha só, eu tenho 2 sétimos mais 4 sétimos. Como é que eu vou fazer essa conta, galera? Então, é o seguinte. Eu vou pegar aqui uma barra de chocolate, tá? Não vou usar pizza, tenho certeza que você já estudou fração alguma vez na sua vida e a professora usou uma pizza para te explicar. Você deve lembrar disso, né? Não vou usar uma pizza aqui. Vou usar uma barra de chocolate, tá? Então vou desenhar a minha barra aqui. Vou tentar caprichar para você aqui. Tá, aqui tá bom. E aí eu vou dividir essa barra, adivinha em quantos pedaços? Em 7, tá? Muito bem. Então eu divido aqui. Vou dividir aqui em 7 pedaços, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que não ficou perfeito, mas não tem problema, tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? 2 sétimos. Eu consigo representar a fração, ela serve para eu representar partes de um todo. Como assim, professor? Eu tenho aqui 7 pedaços. Se eu pintar 7 pedaços, o que isso significa? Significa que eu tenho 2 pedaços entre os 7 totais. Ou seja, eu posso representar isso de uma forma de fração. É 2 sétimos. 2 entre as 7 partes. Certo? Então uma fração ela sempre pode representar partes de um todo quando o número de cima ele for menor que o número de baixo, que é o que a gente chama de fração própria, tá? Que é o que nós temos aqui. Então, 4 sétimos, como é que eu posso representar isso? É só eu pegar 4 pedaços entre os 7 totais. Vou marcar de verde aqui então, mais 4 pedaços. 1, 2, 3 e 4. Qual que é a fração então? 4 no total de 7 eu tenho 4 sétimos, está aqui. Bom, a questão está pedindo para eu somar 2 sétimos mais 4 sétimos. Você adivinha que vai dar quanto então? É só eu somar quantos pedaços eu tenho pintado, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 num total de 7, ou seja, vai dar quanto essa conta aqui? Vai dar 6 sétimos, né? Que maravilha! O que a gente percebe então que a gente tem que fazer para somar frações quando o denominador é igual? É só eu conservar o meu denominador e somar e subtrair os numeradores, né? O que está em cima. Por que isso acontece? Porque eu estou trabalhando com partes de um mesmo todo. Então é só eu conservar esse denominador e somar o que está em cima. Muito fácil. Mas se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, 2 terços mais 5 sextos menos 1 quarto. Como que eu vou fazer essa conta? Aliás, vai ser muito difícil aparecer uma conta com os denominadores iguais. Só se a questão for muito boazinha. Mas geralmente vai cair uma coisa desse tipo aqui, né? Os denominadores são diferentes. Como é que eu vou fazer para somar e subtrair? Eu vou ter que trabalhar com frações equivalentes. O que são frações equivalentes? É bem fácil. São frações que elas são iguais, têm o mesmo valor, porém numeradores e denominadores diferentes. Como que isso acontece, professor? Olha só, se eu pegar 3 quartos e 6 oitavos e fazer essa divisão, 3 dividido para 4 vai dar o mesmo valor que 6 dividido para 8. As frações são iguais. Se eu pegar 4 dividido para 12, dá o mesmo resultado que dividir 1 terço. Frações equivalentes são iguais. Como que eu obtenho frações equivalentes? É só eu pegar uma fração qualquer e multiplicar ou dividir pelo mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Sempre que eu multiplico pelo mesmo valor em cima e embaixo, eu não altero a fração. Só vou obter uma fração equivalente. E quando eu divido é a mesma coisa. 4 sobre 12 eu dividi por 4 em cima e também embaixo.
Quando eu faço esse processo de divisão, eu acho uma fração equivalente mais simples, é o que a gente chama de simplificação de frações. Eu sempre tenho que simplificar as frações quando eu estou resolvendo uma conta e chego numa fração final. A gente vai ver isso depois. Tá, professor, mas eu não estou entendendo. Para que uma fração equivalente vai servir para eu resolver essa conta que eu tenho aqui? É muito fácil. Porque eu tenho que tentar fazer o quê? Deixar todas as frações com o mesmo denominador, né? Porque aí eu consigo resolver facilmente como a gente fez antes. Ali os denominadores são todos diferentes, né? Como é que eu vou fazer então? A gente pode pensar o seguinte, eu tenho essa fração 2/3. Para que o denominador dela fique 6, é bem fácil, é só multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, eu acho uma fração equivalente que tenha 6 no denominador. Porém, tem essa fração 1/4 aqui, e não tem como eu transformar esse 4 em 6. Então não pode ser esse 6, eu tenho que pensar num outro denominador comum que eu consiga transformar esses 4 denominadores aqui. Se você pensar um pouquinho, você vai chegar à conclusão que é só eu transformar os 3 no 12, né? Certo? Qual fração equivalente a 2/3 que eu tenho como 12 no denominador? Vai ser a fração 8/12, né? Para o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar por 4. Se eu multipliquei por 4 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então 2 vezes 4 dá 8. E aí? 5/6 para o denominador, que é 6 virar 12, eu multiplico por 2. Multipliquei em cima e embaixo também, vai ficar 10/12. Tá aqui. E aí 1/4, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo para dar o 12 que eu quero. E aí ficou 3/12. Então agora o denominador é igual, é só eu conservar e aí vou somar e subtrair em cima. 8 mais 10, 18, menos 3, 15. Eu tenho 15/12. Só que eu posso simplificar esse resultado, né? Então é isso que eu tenho que fazer. Eu posso dividir por 5 em cima, aliás, por 3 em cima e também embaixo. Vai ficar 5/4. Então esse é o meu resultado. Mas é lógico que a gente não vai ficar sempre pensando em frações equivalentes porque pode ser complicado, isso dependendo da conta. Isso aqui é só para a gente entender a lógica, para você entender o que acontece aqui. Mas a gente tem métodos mais fáceis para resolver. Um que você deve ter aprendido é o mínimo múltiplo comum, né? Como que a gente faz? O MMC. Eu pego os meus denominadores, que é o 3, o 6 e o 4, e aí eu vou dividir sempre por números primos, né? Que é o 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai. Começando pelo 2, geralmente, né? 2, dá para dividir quem por 2? O 6 e o 4. O 3 não dá, então eu mantenho. 6 para 2 fica 3, 4 para 2 fica 2. Dá por 2 de novo, aí eu vou por 2 de novo. Tá aqui. 3 não dá, mantém, 3 não dá, mantém, 2 para 2 dá 1. Beleza. Agora só dá por 3. Então eu divido por 3. Fica 1 e fica 1. Quando fica 1 para todo mundo aqui, eu termino a minha conta. Aí é só multiplicar os números que estão aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha a coincidência, deu o mesmo 12. Esse 12 é o mínimo múltiplo comum. Aí o que a gente aprende como regrinha para resolver isso, né? Você pega o mínimo múltiplo comum, que é o 12, e coloca para todas as frações. Aí o que você faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, 12 dividido para 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. 12 dividido para 6 dá 2, vezes 5, 10. E assim vai, né? Você já parou para pensar por que a gente faz isso? Nada mais é que achar essas frações equivalentes aqui. Era 3, né? Se era 3 o denominador e virou 12, foi multiplicado por 4. Se multiplicou por 4 embaixo, tem que multiplicar por 4 em cima, porque não pode alterar a fração. Então é só, nada mais é que isso. Beleza. Então o mínimo múltiplo comum é um processo mais prático e mecânico para a gente resolver isso aqui, né? Sem problema, pode fazer. Uma outra forma que eu poderia fazer é achar um múltiplo qualquer. Como assim? Aqui a gente achou o mínimo múltiplo comum, mas se eu quisesse eu poderia multiplicar os 3 números. Ia dar um outro múltiplo que eu faria o mesmo processo para resolver, né? Dividiria pelo de baixo, multiplicaria pelo de cima e assim vai. É só eu achar um múltiplo qualquer
múltiplo comum dos três números. O que é múltiplo, né? É um número que vai dividir, um múltiplo comum é um número que vai dividir esses três que estão aqui. E agora, multiplicação e divisão é a parte mais fácil, é bem tranquilo. Como que eu vou multiplicar uma fração? É só eu multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, né? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, é bem fácil. Então como é que fica aqui? Eu tenho 3 vezes 2 quintos. Quando não tem nada embaixo é porque o denominador é 1, né? 3 dividido para 1 fica o próprio 3. Então eu posso colocar o 1 aqui embaixo, 3 sobre 1. E aí eu vou fazer a minha conta então. 3 vezes 2 dá quanto? 6, né? E aí 1 vezes 5 fica 5. Por que a gente resolve dessa forma aqui? Vamos pensar um pouquinho. O que é 3 vezes 2 quintos? Ou melhor, vamos pensar o que é 3 vezes 2. Ah, professor, é 6. Tudo bem, eu sei que é 6, beleza. Mas pensa um pouquinho. 3 vezes o 2, o que isso significa? 3 vezes o 2, não é 2 mais 2 mais 2, 3 vezes? É isso aí, né? Então, 3 vezes 2 quintos é a mesma coisa que 2 quintos mais 2 quintos mais 2 quintos, né? Fazer isso 3 vezes. Como que eu resolvo essa soma? Conservo o denominador comum, que é o 5, e soma 2 mais 2 mais 2 dá o 6. Então, por isso que é assim essa regrinha, né? E aí eu tenho mais um exemplo aqui. 2 sétimos que multiplica 7 meios. É uma multiplicação muito importante. É uma multiplicação de uma fração pelo seu inverso. O que é o inverso? Quando troca numerador com denominador, né? Passo o 2 para baixo e o 7 para cima. Quando eu multiplico uma fração pelo seu inverso, resulta 1, né? Porque o que acontece? 2 vezes 7, 14. E embaixo é 7 vezes 2, dá 14 também. Então fica 1. Ótimo. E para finalizar, eu tenho uma divisão de frações. 3 quartos dividido para 5 sétimos. Eu posso reescrever essa divisão da seguinte forma. 3 quartos dividido para 5 sétimos. Ah, professor, você colocou uma outra fração aí? Não, eu só representei a fração de uma outra forma, tá? Então tá aqui. Seria interessante que o meu denominador, que é 5 sétimos, fosse quanto? Seria muito interessante que ele fosse 1, tudo isso aqui. Porque aí aconteceria a mesma coisa que aqui em cima. Sempre que o denominador é 1, eu tenho certeza do resultado da divisão. Eu sei que qualquer coisa dividido para 1 dá ela mesma. Então, se aqui embaixo fosse 1, eu teria certeza que o resultado da divisão é o que está em cima. O que significa isso? Se eu tenho 5 sétimos, para que eu tenha 1 embaixo, que é o que eu quero, é só eu fazer o quê? Foi o que a gente acabou de ver, né? É só multiplicar pelo inverso dessa fração. Então eu vou multiplicar 5 sétimos por 7 quintos. Tá aqui. Só que se eu multipliquei embaixo, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar em cima também. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que nas frações equivalentes, porque eu não posso alterar a fração que eu tenho aqui. Se eu multipliquei por uma coisa embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então eu multiplico também em cima por 7 quintos. Aí o que acontece? 5 sétimos vezes 7 quintos embaixo fica 1. Tudo isso aqui dividido para 1 fica ele mesmo. Então a conta que eu vou ter que fazer é essa conta aqui. Se eu conseguir abrir o canetão, aí... Qual conta? Ficou essa multiplicação, né? 3 quartos que multiplica 7 quintos. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então fica 3 vezes 7, 21, dividido para 4 vezes 5, 20. Então dá 21 sobre 20, esse é o resultado da minha conta. Ou seja, para dividir frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. E a gente viu o porquê da regra. Para finalizar a parte de frações, nós temos as frações geratrizes. O que é uma fração geratriz? É bem fácil, é uma fração que gera um número decimal. Todos os números decimais que são finitos, ou seja, que tem um número finito de casas depois da vírgula, vai ter uma fração que gera esse número. E essa fração é chamada fração geratriz. Então eu tenho aqui 3 exemplos. O número 2,3, o número 1,83 e o número 0,331. E eu quero achar as frações que geram esses números. Então é o seguinte, eu tenho 2,3 e eu quero tirar essa vírgula dali. Como que eu posso fazer?
como esse número tem uma casa depois da vírgula, se eu multiplicar ele por 10, a vírgula vai desaparecer, né? Então só eu multiplicar ele por 10. Só que se eu multipliquei em cima por 10, eu vou ter que multiplicar embaixo também por 10. Foi o que a gente acabou de ver em frações equivalentes, né? Então eu tenho que multiplicar embaixo também por 10. Tenho que multiplicar sempre pela mesma coisa em cima e embaixo. Porque daí, na verdade, eu estou multiplicando por 1, né? 10 dividido para 10 dá 1. Então, na verdade, eu não altero o que eu tenho aqui. Só vou reescrever de uma outra forma, né? Então, 10 vezes 2,3 vai dar quanto? Vai dar 23. E aí, 10 vezes, como não tem nada embaixo, é 1. 10 vezes 1 fica 10. Então, 2,3 nada mais é que 23 sobre 10. Bem fácil. E aí a gente pode pensar numa regra geral para não ficar sempre repetindo isso, né? Eu sempre vou copiar o número igual em cima, sem a vírgula, então aqui fica 183. E aí embaixo depende de quantas casas ele tem depois da vírgula. Se ele tem uma casa depois da vírgula, embaixo é 10. Se ele tem duas casas, embaixo é 100. Se ele tem 3 casas, embaixo é 1000. E assim vai. Bem fácil. Então se ele tem 2 casas depois da vírgula, eu vou colocar 100 aqui embaixo. E o último exemplo, eu vou copiar o número em cima. Então vai ficar 331. Como tem esse zero antes, não preciso colocar, né? E aí, embaixo, como tem 3 casas, eu coloco 1000. Então, é bem fácil. Mas olha só esse número aqui, que ele é bem curioso. 2,30555, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam que esse 5 vai ficar repetindo infinitamente, nunca vai acabar. Quando eu tenho decimais que são infinitos, porém tem repetição, o 5 fica repetindo, nesse aqui o 20 fica repetindo. Quando eu tenho decimais finitos que tem repetição, eu também consigo uma fração geratriz. Vai ter uma fração que gera esse número aqui. E a gente vai ver agora como achar. É um pouquinho mais complicado, presta bastante atenção, tá? Eu vou te ensinar então a regrinha que vai funcionar para qualquer dízima. Como é que a gente vai fazer? Então eu vou ter uma fração, né? Vou colocar aqui. Vou ter uma fração, um número em cima e um número embaixo. Vamos começar aqui em cima. Primeiro, então, eu vou pegar o meu número até o primeiro período. O que é período? É o que está repetindo. Então eu pego até o primeiro período, pego o primeiro 5 aqui. Então eu vou pegar até o primeiro 5. E vou copiar o meu número aqui. Então, 23, sem a vírgula, claro, né? 2305. Tá aqui. Aí eu vou pegar tudo que não está repetindo. O que não está repetindo? O 2, o 3 e o 0, 230. Então eu pego o que não está repetindo, que é o 230, e vou descontar dessa parte aqui. Então eu vou fazer 2.305 menos 230. E aí embaixo vai funcionar da seguinte forma. Para cada número que eu tenho no período, é um 9 que eu vou colocar aqui embaixo. Então, quantos números tem no período? Um só, que tem só um 5 que está repetindo. Então eu vou colocar um 9 aqui. Certo, então vamos pegar esse 5 aqui. É um 9 que eu vou ter aqui. E para cada número depois da vírgula que não está no período, é um 0 que eu acrescento. Quantos números depois da vírgula que não estão no período? Tem 2, né? Tem o 3 e o 0. Então eu tenho que colocar 2 zeros aqui. E aí, é só eu fazer aquela subtração e eu vou ter a minha fração. Vai ficar então 2.305 menos 230 vai ficar 2.075, certo? Sobre 900. Então essa é a minha fração. Nossa, professor, muito complicado. Não, é só fazer com calma que não é tão complicado assim. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Vamos relembrar então a nossa regrinha. Olha só.
eu vou pegar então o número inteiro até o primeiro período. Nesse caso aqui, eu vou pegar então 120, o que está repetindo é 20, então eu pego até o primeiro 20, 120, menos o que não repete. O que que não está repetindo? Só o 1 nesse caso aqui, né? Então, 120 menos 1. Embaixo eu vou colocar para cada número do período um 9. Nesse caso tem dois números no período, é o 2 e o 0 que está repetindo, então eu coloco dois 9s. E aí, tem algum número depois da vírgula que não está no período? Não tem. Depois da vírgula só tem o que está repetindo, então eu não coloco nenhum 0. Acabou. Essa vai ser a minha fração. 120 menos 1, 119. Então, 119 sobre 99. Então essa é a forma de achar frações diretrizes de dízimas periódicas.